Dark Sonic é, sem dúvida, uma das formas mais populares e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas de toda a franquia Sonic. Para muitos fãs, ele representa o auge do lado sombrio do Ouriço Azul, uma forma onde toda a sua raiva, frustração e dor são canalizados em pura destruição. Mas será que essa forma é realmente tudo isso? Ou será que Dark Sonic é apenas um exemplo perfeito de como a internet pode inflar e transformar algo pequeno em um mito gigantesco? Essa é uma transformação lendária ou apenas a mais superestimada de todas? Bem, tudo começa em Sonic X, um anime de 2003 que marcou uma geração inteira de fãs do Sonic. É um anime que, apesar de alguns problemas, com animação inconsistente e um monte de filler, é bem fiel aos jogos. Especificamente no episódio 67 da terceira temporada da série da saga do Metal X, quando Sonic, diante de uma situação desesperadora, presencia seus amigos Chris e Cosmo em perigo e esmeraldas falsas ao seu lado. Tomado pela raiva e pelo desespero, Sonic muda e absorve a energia das esmeraldas falsas em volta dele, utilizando uma energia caótica negativa. Seus olhos se tornam vazios e brilhantes. Seu corpo é envolto por uma aura escura, quase elétrica, e ele passa a agir de forma fria, destrutiva, silenciosa e até sádica. Essa transformação não recebe nome no episódio. Nenhum personagem a menciona, ela não é explicada e nunca mais é vista no anime. Ainda assim, foi o suficiente para marcar bastante os fãs, e passaram a chamá-la de Dark Sonic. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Porque diferente do Super Sonic, que é um elemento canônico recorrente em jogos, quadrinhos e animações, Dark Sonic só existe nesse momento específico e curto de Sonic X. Existem pouquíssimas referências a ele em outras mídias oficiais da SEGA. Ele não tem relação com as Esmeraldas do Caos principais, nem aparece em jogos. Seu surgimento é exclusivamente emocional, uma reação instintiva de Sonic ao colapso de sua moral. E mesmo assim, essa breve transformação se tornou um verdadeiro fenômeno da cultura dos fãs. Muito disso se deve ao visual. A gente tem que admitir que o design em si da forma é irado. Dark Sonic é visualmente impactante. O contraste entre sua silhueta escura e os seus olhos brancos transmite a sensação de instabilidade, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Ele lembra visualmente algo entre personagens de anime igual do Berserker. Ele tem aquela estética de anti-herói poderoso e imprevisível, que os fãs amam, puxando bem pro lado Edge. Mas quando olhamos mais de perto, fica claro que essa forma é mais aparência do que substância. Dark Sonic não realiza nenhum feito impressionante. Ele destrói alguns robôs, mas dura poucos minutos de tempo de tela e é acabado pelo Eggman no mesmo episódio. Ele mal luta, fala pouco, não demonstra perder o controle de verdade, é mais uma explosão emocional breve do que uma transformação de fato. Ainda assim, a comunidade se agarrou a essa cena e construiu um mito em cima dela. Fanarts, fanfics, animações, mods, jogos e até jogos inteiros criados por fãs retratam Dark Sonic como uma forma quase definitiva, com poderes imensos, comparável ao Super Sonic ou até mesmo superior. Em rankings de power levels feitos por alguns fãs, ele aparece como se fosse um dos estados mais poderosos de Sonic. O curioso é que tudo isso foi criado em cima de um momento que, na prática, durou menos de 2 minutos e nunca foi reaproveitado. Essa supervalorização diz muito mais sobre os fãs do que sobre o personagem em si. Dark Sonic é uma tela em branco. Ele nunca foi explicado em detalhe, nunca teve origem canônica e justamente por isso foi apropriado pelo fandom. As pessoas projetam seus próprios desejos e teorias dele. Mas quando começamos a tratar uma forma como essa, como se fosse canônica, parte do arsenal normal do Sonic, ou até superior às transformações que realmente têm história e peso narrativo, começamos a inflar algo que simplesmente não é tudo isso. Basta comparar com outras transformações oficiais. Super Sonic, por exemplo, é uma forma ativada pelas 7 Esmeraldas do Caos, com regras claras, recorrência em quase todos os jogos principais, impacto narrativo de esperança e visibilidade. Já o Dark Spire Sonic, de Sonic and the Secret Rings, é uma forma sombria, também movida por emoções negativas, como raiva, mas que tem contexto, desenvolvimento e consequências claras dentro da trama, mesmo só aparecendo em um jogo. Até mesmo Sonic Werewolf, lobisomem de Sonic Unleashed, que foi alvo de críticas na época, tem mais presença e propósito do que Dark Sonic na história. Outro problema é a constante confusão e associação com personagens como Sonic XZ, um meme de terror baseado em creepypasta e também representa uma versão sombria e corrompida do ouriço. Essa mistura de conceitos ajuda a inflar ainda mais a ideia de que Sonic tem uma forma maligna, oculta, que representa seu lado sombrio,
o que nunca foi a intenção da SEGA. Sonic é um personagem centrado em esperança, velocidade e liberdade. Quando ele expressa raiva, geralmente é controlada. No próprio Unleashed, Sonic consegue resistir à energia de escuridão do Dark Guy. Estava fazendo muitas pessoas ficarem malvadas, mas o Sonic resistiu por possuir um espírito inabalável. Dark Sonic quebra esse paradigma, mas por tempo tão curto que fica difícil defender a ideia de que isso representa de fato um lado oculto do personagem. Mesmo assim, a ideia de Dark Sonic voltar sempre reaparece entre os fãs. Muitos gostariam de revê-lo reaparecendo em um jogo futuro, sendo forçado a controlar sua raiva ou lidar com a corrupção emocional. Outros propõem que a SEGA poderia explorar a energia negativa das Esmeraldas do Caos para justificar uma versão instável e perigosa do Sonic. As ideias não faltam, e, ironicamente, essa ausência de definição que mantém Dark Sonic vivo no imaginário popular, como um conceito poderoso, livre e moldável. No fim das contas, Dark Sonic é a transformação mais superestimada de Sonic porque ele nunca teve conteúdo suficiente para justificar todo o hype que se criou em volta. Todo o conteúdo dele é tudo fan-made, cara, ele só apareceu uma vez. Ele é baseado em poucos minutos de tela, sem desenvolvimento, sem contexto, em detalhe, né, pelo menos, e sem continuidade. Mas mesmo assim, por ser sombrio, misterioso e emocionalmente carregado, ele se tornou um símbolo forte dentro da comunidade do Sonic. Um símbolo de algo que poderia ter sido, mas nunca foi. Então, da próxima vez que você vê um vídeo fan-made que o Sonic vira essa forma pelo Deus morrendo ou outra desculpa preguiçosa assim, lembre-se, tudo isso vem de um momento breve, ambíguo e não canônico. E talvez seja exatamente por isso que ele continue sendo tão fascinante, mesmo sendo sim a forma mais superestimada de toda a franquia Sonic.